Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me acompanha a partir desse momento para mais uma aula, continuando aí o nosso assunto aí de direito administrativo. O direito esse que vem estar regendo todas as ações do Poder Executivo mediante a sociedade, mediante aí a comunidade por si só. E como eu tinha dito na aula passada, eu estarei falando hoje sobre os princípios que estão implícitos, que estão escondidos dentro das mais diversas leis aí que compõem o nosso ordenamento jurídico. Mas antes de falar, antes de estar adentrando aí nesses princípios que também são de suma importância, é bacana, é legal recordar aí o que foi dito na aula passada. E na aula passada eu também falei de princípios, só que eu falei naqueles princípios que estão escancarados dentro da Constituição. Eu falei aí do artigo 37, que compõe aí os 5 principais princípios do direito administrativo. Lembra lá do LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Falei desses princípios e falei também dos 2 principais princípios que vem estar regendo todo o direito administrativo, que é o quê? É o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade desse mesmo interesse. Ou seja, o direito administrativo ele vai estar fazendo sempre aquilo que é de interesse público e jamais ele vai abrir mão, ele vai deixar de fazer algo que não seja que seja de interesse público. Então a ideia é exatamente essa. Hoje vamos então estar falando desses princípios embutidos, desses princípios implícitos. E o primeiro desses princípios é o princípio da isonomia, que é um desdobramento do princípio da impessoalidade. O princípio da isonomia trata melhor aquela ideia de igualdade. Eu devo tratar os iguais de forma igual. Bom, além de tratar os iguais da forma igual, os desiguais na medida da sua desigualdade. Eu falei isso aí lá no princípio da impessoalidade. Por isso que o princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade, nada mais é do que um desdobramento do princípio da impessoalidade. Que quando você é impessoal, você consegue tratar melhor as pessoas de forma iguais. E, claro, os desiguais à medida da sua desigualdade. Nunca vamos deixar de falar, nunca vamos esquecer dos desiguais, que são pessoas que, por si só, são diferentes. E, por ser diferentes, elas precisam de um tratamento diferenciado. Próximo princípio é o princípio do contraditório e a ampla defesa. Olha só, esse princípio é muito comum, principalmente quando formos falar de direito penal. Todo mundo tem o direito ao contraditório e à ampla defesa. Todo mundo tem o direito de se defender, até mesmo quando uma parte é o Estado e a outra é um particular. O particular, mesmo contra o Estado, ele tem o direito de se defender, ele tem o direito de colocar o posicionamento dele. Então, esse princípio do contraditório e da ampla defesa nada mais é do que a oportunidade de defesa. Ele está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 55. Fala o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o conhecimento e a oportunidade para a efetiva defesa ou para a efetivação da defesa. Então isso aí é baseado no princípio do contraditório e da ampla defesa. Antes de ir para o próximo princípio, vocês têm uma ideia do que é o contraditório? O que é o contraditório? Às vezes, eu vou fazer esse pequeno parênteses aqui, porque lá no direito penal, quando a gente for falar de direito penal, eu vou falar muito de contraditório. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas o que é o contraditório? O que é contra? O que o contraditório é contra? Bom, o contraditório ele é contra uma argumentação que é colocada contra você. Então, você vai falar a sua visão. Então, se você está sendo acusado de algo, você tem o direito ao contraditório, ou seja, você tem o direito de expor o seu pensamento, você tem o direito de expor o seu entendimento. Isso é o contraditório. E o contraditório ele é usado para se defender. Então, se você está lá na esfera penal sendo acusado de algo, você vai ter esse direito de defesa, e o direito de defesa é você contradizer, é você desmentir aquilo que está sendo colocado contra você. Princípio da razoabilidade.
Bom, ele também é um desdobramento do princípio da eficiência. Lembra lá no artigo 37, quando eu falei que o princípio da eficiência vem com a ideia de acabar com aquela coisa de burocratização, de lentidão administrativa? Bom, o princípio da razoabilidade é exatamente nesse sentido. Ou seja, ele vem com a ideia de que todo o processo, todo o procedimento administrativo, ele não deve ser moroso, ele deve ter um tempo razoável, ele deve ter um tempo entendido que é possível esperar, é um tempo tranquilo de se esperar. Tanto que na parte processual, não vou entrar muito nessa seara, né, ali, principalmente ali dentro do processo civil, dentro do processo penal, não vou entrar nisso agora, né, que não é a hora, mas todo o procedimento processual, hoje, ele é composto de prazos. Prazos para você executar uma determinada ação e tem prazos para você tomar uma certa posição de defesa ou então apresentar um determinado documento. Ou seja, tudo isso é baseado através do desdobramento do princípio da razoabilidade. Ou seja, a espera do atendimento administrativo, a espera do resultado processual tem que ser razoável. Não pode ser algo que vai consumir todo o tempo de vida daquele que aguarda um atendimento ou aguarda um resultado que está em trâmite, que está em julgamento ou que está dentro ou contido dentro de um processo. É algo que tem que ser acelerado. Essa é a ideia da razoabilidade, agilidade. O princípio da proporcionalidade. Olha só, esse princípio é de extrema importância, porque as ações do Estado têm que ser proporcional. Eu não posso, tem até uma pequena comparação que é feita, eu não posso matar um passarinho com um tiro de canhão. Então, o Estado, ele é um ente muito forte, ele é um ente muito poderoso. Eu não posso usar toda a força estatal contra um particular específico. Eu vou destruir ele. Então, a ação administrativa, o poder que o Estado vai estar usando contra um particular em benefício social tem que ser razoável. Não pode ser algo que vai realmente destruir. Ah, mas o interesse não é público, então ele tem que ser enérgico, ele tem que ser forte. Não. O princípio da razoabilidade garante esse equilíbrio. O Estado não pode utilizar de toda a sua força para poder resolver um determinado problema, uma determinada lite. Ele vai estar usando aquilo que for necessário apenas. O que for desnecessário, ele vai abrir mão. Se aquilo que for necessário é o suficiente para poder alcançar o resultado esperado, não tem razão nenhuma dele estar utilizando aí toda a sua máquina, todo o seu recurso estatal para poder alcançar o resultado. Isso pode causar revolta, pode causar problemas. Então, o princípio da razoabilidade tem essa ideia de agir na medida correta, agir na medida certa. O princípio da continuidade. Esse princípio eu tenho certeza que vocês já ouviram falar muito, principalmente na televisão, nos telejornais da vida aí, aonde principalmente em época de campanha política ou em época de que o novo ente político vai assumir à frente, né, do poder político por si só, ele tem essa mania de não continuar aquilo que foi iniciado na gestão passada. E isso fere diretamente o princípio da continuidade. Nós sabemos que os mandatos de gestão pública mudam, mas o serviço público ele é contínuo, ele não pode parar, ele não pode mudar de uma hora para outra para poder beneficiar ou para poder deixar mascarado que aquilo ali, que aquela obra é um trabalho daquele camarada e é só dele, pronto. Não é isso. Na verdade, quando se fala em obra pública, nenhuma entidade política pode colocar sua marca ali. Por exemplo, eu não posso ser o sou vereador de uma determinada cidade, eu não posso fazer uma obra e falar que aquela obra é benefício que eu, vereador fulano de tal, estou dando para aquela sociedade. Não posso falar isso aí.
Não é eu, vereador, que eu estou dando. Na verdade, o que eu estou fazendo ali não é nada mais, nada menos do que a minha obrigação. O que eu estou fazendo ali é empregando de forma coerente a verba pública, o dinheiro arrecadado de impostos, de tributos, de taxas, e aí vai. Né? Então, aquilo que está sendo feito para benefício de uma sociedade, não é porque o prefeito, ou o vereador, ou o político é um cara camarada, é um cara gente boa, não é isso. Ele está fazendo a sua função, ele está fazendo a sua obrigação, e ele não pode colocar lá uma marca falando que foi ele que fez. Na verdade, quem fez foi a administração pública. Pronto. Beleza, o próximo princípio aí é o princípio da autotutela, e esse aqui é interessante, porque eu tinha dito que a relação dentro de uma administração pública, ela é vertical, ou seja, o Estado, em detrimento do interesse social, ele sempre vai prevalecer. Porém, isso não impede de que o Estado ele erre, ele pode cometer erros, ele pode executar uma determinada ação que, a princípio, parece que é de interesse social e parece que está tudo certo. Mas depois ele percebe que, na verdade, não foi interessante e que ele causou um certo transtorno para um particular, ou para uma empresa, ou para um pequeno grupo social. E caso isso seja percebido, o próprio Estado ele pode se corrigir. E isso é o princípio da autotutela, ou seja, é o princípio de se autocorrigir, caso venha perceber que houve algum excesso, que houve alguma falha, que houve alguma coisa que não foi aquilo que era esperado. Então, o princípio da autotutela é o poder de autocorreção do próprio Estado. Já o princípio da especialidade, ele também é um dos princípios embutidos dentro da legislação, e ele prega que, né, cada ente tem que fazer aquilo que cabe fazer. Em regras gerais, cada ente é responsável de fazer aquilo que é da sua competência. Eu não posso, por exemplo, acionar aí, vamos pegar aí uma viatura da Polícia Militar para poder resolver aí um problema de entupimento de esgoto ou um problema de mato alto em um determinado local. Isso aí são outras entidades que tomam conta. Então, ou seja, cada entidade tem a sua especialidade. Se fosse todo mundo bagunçado, todo mundo misturado, imagina como seria complicado você viver em uma sociedade onde todos os entes fazem tudo ao mesmo tempo. Não iria ter a especialidade. Ninguém ia ser especialista em uma determinada função. Ou seja, ia ter um monte de serviço meia boca por aí. Então, cada ente estatal, cada ente político, ele é responsável e ele tem a sua devida especialidade. Ele é especialista em um determinado assunto. A segurança cuida da segurança, a saúde cuida da saúde, a educação da educação e assim vai. O princípio da legitimidade fala o seguinte: legitimidade e legalidade. Todo ato administrativo é presumidamente legal. Olha, é evidente que o princípio da legitimidade ele é um desdobramento do princípio da legalidade. Lembra que eu tinha dito que lá no artigo 37 da Constituição, o primeiro princípio lá, que é um dos principais, é o da legalidade, aonde todo ato administrativo tem que estar previsto em lei? Beleza. O princípio da legitimidade fala que todo ato administrativo é legítimo. Por que é legítimo? Porque é previsto em lei. Se um administrador praticar um ato que não está descrito em lei, esse ato é eivado de vícios, de erros, aonde deverá ser derrubado, deverá ser corrigido. E a forma de corrigir isso aí, geralmente, o Estado mesmo percebe, aplica o princípio da autotutela. Agora, quando eu falo de legitimidade, é que todo ato administrativo ele é legítimo. O que o administrador público falar, ele está falando baseado em lei. E quando se fala algo baseado em lei, aquilo que está sendo dito é certo, é correto. Claro que depois de um certo tempo, se for fazer uma análise do resultado obtido daquela ação, pode ter correções. E se, por acaso, essa análise apontar que houve algum erro,
constatar erros e esse erro causar um certo prejuízo ao particular, certamente o Estado vai ressarcir. Mas, a princípio, que deve ser seguido é que todo ato que o administrador público mencionar, tudo aquilo que ele fazer é legítimo, é previsto em lei. Beleza? Tranquilo? Bom, esses foram os princípios implícitos do direito administrativo. Tem um material que vai estar sendo enviado juntamente com essa aula. Na nossa próxima aula, vamos entrar em um assunto que é mais, vamos dizer, não prazeroso. Na verdade, ninguém quer que esse direito alcance ou venha a ser aplicado em nós, que é o direito penal. Mas, na verdade, é um direito bacana, fácil de estudar, interessante, e vocês vão ver que é o direito que tem mais força, é o direito que atua mais dentro de um convívio social, é o direito penal. É tema da nossa próxima aula. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!